Olá, pessoal. Vamos lá então agora corrigir os exercícios do PET 6, primeiro ano, né? Projetar aqui e a gente já começa a fazer essa correção aí, né? Peraí, deixa eu projetar aqui. Rapidão, beleza. Aqui está. Beleza, pessoal. Então, a primeira atividade aí da primeira semana do PET 6 são atividades, né, abertas, né? Ou seja, você vai ter que desenvolver um pequeno texto aí, né? Então, fala sobre a questão do indivíduo e a sociedade, né? Deu um texto falando aqui, o indivíduo e a sociedade, do Helder Augusto Ferreira Rocha, falando como que o indivíduo se liga à sociedade, né? Que o indivíduo é, é parte dessa estrutura. Então, os indivíduos, através das suas relações, eles desenvolvem essa estrutura, que cria um certo padrão de desenvolvimento, de normas, e aí a gente vai ver que vários pensadores viram de forma diferente a pegar e captar esses padrões que são estabelecidos entre o indivíduo e a sociedade, né? Essas relações. Então, a gente vê que o Durkheim fala sobre fatos sociais, que o Weber fala sobre a ação social e que o Karl Marx vai falar das classes sociais, né? Então, formas diferentes de abordar a sociedade para tentar apreendê-la, compreendê-la, né? E que eles vão falar sobre essa estrutura, né? Que os indivíduos criam através das suas relações. Então, de que forma a estrutura social afeta a sua vida? Então, pessoal, a estrutura social, ela é o perfil dado pelos indivíduos através das relações à sociedade. Então, na nossa sociedade, né, esses padrões que são desenvolvidos, ou seja, essas regras de conduta que são estabelecidas no mercado, que são estabelecidas na família, que são estabelecidas no trabalho, todas essas regras, com o passar do tempo, e sendo elas habitualmente exercidas pelos indivíduos, né, pela sua necessidade, né, ou pelo próprio dinamismo da sociedade, elas vão se fixando mais. Então, os indivíduos nascem na sociedade e aqueles padrões que até então foram desenvolvidos, os indivíduos, então, nascem nessa sociedade e vão aprendendo esse modo de pensar, né? Então, se a gente for ver assim, de que forma a estrutura social afeta a nossa vida, ou seja, ela afeta nossa vida em todos os aspectos. Por exemplo, na sua família, por exemplo, tem uma forma de se pensar sobre a vida que é passada dos seus pais para o seu filho, né? E de onde os pais tiraram isso? Da própria sociedade, dos seus pais e seus pais dos outros pais. Ou seja, o contexto social em que vivem essas famílias, né, influencia na forma como que eles pensam essa vida. E a forma como que eles pensam essa vida, eles passam para os seus filhos. Né? Tem família, às vezes, que tem uma conotação mais ao trabalho, tem umas que é mais uma conotação mais aos estudos, tem uma que é as duas, tem uma que é mais ao mercado. Né? Então, a gente vai ver que cada família tem uma forma diferente de pensar, né? E nesse aglomerado de pessoas que a gente diz que é a sociedade, as relações que são estabelecidas ali, elas vão influenciar a forma de você pensar sobre a vida. Então, por exemplo, se na sociedade feudal lucrar era errado, hoje para nós é natural você comprar algo mais barato e vender ele mais caro. Não importa a margem de lucro que você ganha. Se você ganhar 200%, é esperteza sua. Né? Se a gente for olhar isso no período medieval, isso era visto como uma forma de explorar o próximo. Né? Então, viu que a conotação mudou e que isso vai influenciar na forma com que as pessoas vejam a sociedade? Provavelmente, se você extrair um cara lá do período medieval, trazer ele para hoje e falar, né, aquele cara que é todo ele religiosamente cumpridor das coisas da sociedade. Se trazer ele para cá hoje, ele vê que o lucro ele é livre, que é assim, provavelmente ele vai ficar horrorizado, porque ele foi formado num contexto social específico. Né? Então, até mesmo, por exemplo, hoje a gente vê muitas discussões sobre a estrutura de uma sociedade machista, né? E a gente vê o seguinte, que muitas pessoas às vezes são machistas sem saber que são, porque a estrutura influencia tantas pessoas na forma de pensar o mundo que nem ela percebe que está agindo errado, né? Então, essa estrutura da sociedade, ela enraiza na forma do indivíduo pensar a vida dele, né? Então, a gente vai ver que essa estrutura ela vai influenciar a gente na forma de a gente pensar, de agir,
né, na sociedade como um todo. Então, afeta a gente de forma geral. Afeta até como sentir, por exemplo, a morte para a nossa sociedade ocidental é uma perda. Então, a gente chora, né, a gente se sente ausente. E a gente vai ver que outras sociedades, a gente vai pensar a morte como uma passagem benéfica, né? Então a gente vê sociedades tribais em que comemoravam a morte, né? Agora ele vai para um estágio superior, né? Então isso faz parte da estrutura. Como eu pensar a morte, por exemplo, vai influenciar a forma com que eu vou lidar com essa morte, né? Então eu estou dando um exemplo aqui de um ou de outro, mas N fatores, né, da estrutura da sociedade que vão influenciar a forma da gente pensar. Então, às vezes, a estrutura da sociedade é tão forte que a pessoa não consegue nem pensar fora dela. Ela acha que aquilo é natural, que tem que ser daquela maneira, e se você fala de outra maneira, ela vai falar: isso é utópico, isso é irrealizável. Né? Ele vai achar que, pela sociedade ter desenvolvido como ela está hoje, foi algo natural. E não foi, foram escolhas que os seres humanos foram fazendo, convenções, né, de relações que foram sendo estabelecidas, ou seja, foi algo racionalizado, pensado, que fez com que a vida e a estrutura da sociedade chegasse até onde nós estamos. Né? Então, ela influencia nossa forma de pensar de forma tão grande que muitas pessoas não conseguem nem pensar fora da estrutura social que a gente vive, que é o capitalismo. Né? Será que teria outra maneira de eu pensar a vida que não fosse pelo mercado? Será que teria outra maneira? É o que os pensadores fazem normalmente, né? Pensar fora da caixinha, fora da estrutura social. Né? 2. Atualmente, por quais normas sociais, padrões sociais e valores você se orienta? O que aconteceria caso não o seguisse? Então, essa primeira é uma questão pessoal, né, que você vai responder. Quais os padrões normalmente você segue, né? E aqui perguntaria se você não seguisse, né? Se você não o seguisse. Então, provavelmente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Eu me guio por valores que eu considero como nobres, como estudar, cuidar do corpo, ter bom relacionamento, ter uma religiosidade que seja mínima, né? Não precisa ter uma religião, mas você, pelo menos o que eu penso, né? Estou dando impressões pessoais minhas aqui, não importa se é cristão, se é judeu, se é muçulmano, isso não importa, o importante é você reconhecer que existe uma ideia transcendental, né? Tem gente às vezes que nem acredita em Deus, mas que não deixa de ser uma pessoa boa, né? De ter bons pensamentos, né? Então acho que importante muito é a gente saber ser útil em sociedade, né? Contribuir para o desenvolvimento da sociedade, e tudo isso que eu penso, pessoal, está ligado à estrutura da sociedade como um todo. Né, o bem, o bom, o correto, seguir o bem, tudo isso foi estabelecido pela nossa sociedade. Né? Então vamos supor se amanhã eu deixo de seguir aquilo que é bom, que é correto, que é certo, né, o que eu considero como bom. Eu vou, no mínimo, conseguir, né, conflitos. Então, aquilo que é estabelecido em sociedade como bom, como regra, como comportamento padrão, se eu não os sigo, eu vou encontrar sanções, sejam elas legais ou espontâneas. Legais é o policial chegar aqui e falar: você cometeu um crime, você não seguiu um padrão, que é não cometer crime. O policial vem me dar uma sanção legal, né? Que faz parte dos valores. Meu filho, não pode roubar, é errado, ou não pode matar, é errado. A gente vê que esses valores, muitos deles, vieram até de questões bíblicas e que se transformaram em valores hoje legais, né? Saíram de uma coisa religiosa e através do comportamento são fixados, foram aprovados, né? De que isso é um comportamento padrão e bom, e a partir de então passa a ser fixado como uma lei a ser seguida. Né? Então, vários padrões comportamentais e sociais passam a ser leis. Os que não são leis, por exemplo, formar fila, né? Não é uma lei, não tem uma lei falando que tem que ter fila, mas você tem que obedecer esse padrão de comportamento justamente porque foi estabelecido em sociedade. As pessoas obedecem porque é um padrão aceitável por todos. E se você não obedece, as pessoas vão provavelmente e impor alguma sanção. Bom, sai da fila aí, você tá furando fila, ajuda aqui, o cara tá furando fila, né? A gente vê essas que são as sanções espontâneas que a gente encontra
por aí, né? Então, isso é o que normalmente acontece. O padrão, quando ele é rompido, causa conflito, tira a harmonia das relações, né? Então, os padrões, eles trazem uma estabilidade às relações, né? É lógico que tem padrões que vão ser, aos poucos, com o passar do tempo, fugindo da lógica da sociedade. E aí esses padrões devem ser abandonados. Que é, vamos supor, as estruturas machistas, hoje, né, nós estamos encontrando aí, já não se encaixa mais na sociedade, ela tem que mudar. As estruturas racistas, né? Que se a gente for pensar, a escravidão, lá no período da Grécia, greco-romana, era vista como algo natural e útil. Né? Agora, não posso utilizar uma concepção lá do passado e falar, tá vendo, pessoal, a escravidão era útil na época, e trazer para a realidade hoje. Então, não tem cabimento. Né? É igual as pessoas falam assim, hoje o pessoal é muito cheio de mimimi, não pode falar nada. Não é cheio de mimimi, não pode falar nada. O fato é que essas pessoas que se sentiram oprimidas, hoje elas não aceitam mais. Então, uma fala homofóbica, ou uma fala racista, ou uma fala machista, hoje ela não se encaixa mais nos padrões da sociedade. Foi padrão antigamente? Foi. Não importava as pessoas antes? Não, não importava. Mas hoje não se encaixa. Os valores ganharam outra forma. Então, o quê? Hoje causa-se conflito eu trazer falas e contextos do passado para a atualidade. Então, o que? A sociedade está em transformação, né? E aos poucos, aqueles que acham isso mimimi vão reconhecer, não, de fato, né? Isso agride a pessoa, né? Porque normalmente aqueles que falam sobre mimimi é porque ele mesmo não é afetado com nada, né? Geralmente é aquele perfil que é consolidado na sociedade, né? O perfil consolidado na sociedade é o branco, o hétero, o homem, né? Esse é consolidado, né? Esse já está reconhecido na sociedade e tem vantagens sobre os outros, né? Então são padrões que estabeleceram e que fizeram parte da estrutura da sociedade, né? E que hoje a gente vê que há espaço para outros perfis que precisam ser reconhecidos, né? Então determinados padrões não se encaixam mais na sociedade atual, né? 3 aqui. De que maneira você aprendeu as normas sociais, padrões sociais e valores na qual se orienta hoje? Então, como que a gente aprende isso, pessoal? Através das relações com os indivíduos, através da nossa socialização. À medida em que eu vou me socializando, né? Então, qual que é a nossa primeira socialização? A casa. Então, a nossa noção de indivíduo começa na casa, onde a gente acha que tudo circunda na nossa existência, né? É o mundo do eu, do meu, o mundo do umbigo, é meu, né? Quem tem criança em casa sabe, você pega um brinquedo de uma criança, é meu, né? O pai e a mãe, se você começar a aproximar muito do pai e da mãe deles, eles têm ciúme, né? É meu pai, é minha mãe, né? Depois, aos poucos, né, à medida em que ele vai dividindo ali na escola, né, no trabalho, ele vai notando, então, que o mundo não circunda só em volta dele, e que tem pessoas que pensam diferente, numa diversidade muito grande, e aí, aos poucos, ele vai aprendendo regras de se conviver com essas diferenças, relações de indivíduos diferentes convivendo todos eles juntos. Então, a gente vai aprendendo através das relações, da socialização dos indivíduos, as regras, as normas, como se comportar em determinado lugar, como não se comportar. É fato que tem pessoas, às vezes, que não percorreu vários tipos de socialização. Provavelmente ele já mais velho vai entrar, vamos supor, num lugar que ele nunca entrou, ele vai cometer alguma gafe, porque ele não sabe se comportar ali dentro, né? E isso é natural, faz parte do aprendizado. O que eu estou querendo dizer? A socialização, ela não tem um tempo certo, né? Ela não tem um padrão específico, mas é geral que as pessoas percorram. Família, escola, trabalho, e aí assim por diante, ele vai ganhando, né, conhecimento de conviver com várias coisas da sociedade. Então, vou falar aqui um indivíduo que nasceu, cresceu, se desenvolveu numa cidade rural. E aí você pega ele do nada, leva ele para São Paulo, solta ele lá no meio lá de São Paulo. Ele vai ter dificuldade em pegar um metrô, em atravessar na faixa, em até chegar a um determinado lugar, né? E isso não quer dizer que ele seja burro, né? Não, ele só não passou por aquele processo de socialização, por aquela estrutura de padrão de relacionamento, né? Que ele não teve a oportunidade de aprender. Mas é através da vivência empírica, né, que a gente passa a desenvolver os nossos padrões de comportamento, né, as regras do jogo que a gente acaba aprendendo em sociedade. A 4 aqui é: você acredita ser possível viver numa sociedade sem normas e regras? Justifique. Pessoal, eu como sociólogo falo, eu acho impossível, né?
você viver em sociedade sem normas e regras, né? Porque até no namoro, por exemplo, né? Quando você estabelece ali relação entre duas pessoas, você já estabelece regras internas daquilo ali, né? Cafezinho, pessoal. Como assim? Então, por exemplo, conheci uma menina hoje. Aí eu conheci a menina hoje, a gente começa a se envolver, aos poucos ela começa a falar assim: ah, eu entrei no seu Facebook e vi que você curtiu a foto da fulana. Aquela fulana não gosta de mim. Eu não quero que você curte a foto dela, não. Eu, apaixonado, começando a namorar, o que eu vou fazer? Vou parar de curtir as fotos dela. Estabeleci uma regra ali, uma norma de comportamento? Estabeleci. Interna, essa regra existe para outras pessoas? Não. Vendo, entre duas pessoas eu já estabeleci uma regra. Então eu acho muito difícil, né? Onde há relacionamento de indivíduos, que não existam regras e normas. Sempre vai ter uma regra mínima. Pra vocês terem uma ideia, pessoal, nas sociedades mais primitivas, mais antigas que existem, a regra do incesto já era algo que fazia parte da sociedade. O que é um incesto? Não pode ter relações entre irmãos ou entre pai e filho, né? Isso era, não que nunca acontecesse, mas isso já era uma regra que já era colocada como proibida, né? A gente vai ver depois aí no Egito, nesses grandes impérios, casamento entre irmãos para manter a propriedade na mão da família, né? Algo já pensado, né? Mas só para a gente notar que da mais primitiva sociedade, da relação entre os indivíduos, já nasce uma regra de comportamento, né? Então, por isso eu acho muito difícil ou impossível ter uma sociedade, né, em que o indivíduo viva sem as regras da sociedade. Vamos para a semana 2, pessoal. E a semana 2 vai falar um pouco sobre o Emile Durkheim. E a primeira alternativa, a primeira questão aqui é: para Emile Durkheim, os fatos sociais são o objeto da sociologia por moldar o comportamento dos indivíduos em sociedade. De acordo com o sociólogo francês, os fatos sociais têm como características, então é uma questão conteudista, você tem que saber o conteúdo, você não consegue extrair nada do enunciado aqui. Não é questão típica Enem, que você vai tirar, elaborar, dar do enunciado e responder. Aqui não, aqui você tem que saber a matéria do cara, né? Então o Emile Durkheim, pessoal, aqui as características do fato social, ela é a alternativa C. Ele é geral, porque se estende a toda a sociedade. Ele é coercitivo, porque aquele fato social ele impõe aos indivíduos a agir daquela forma também, igual, né? E ele é exterior, ou seja, a minha vontade individual não vai mudar nada, porque a sociedade é fora a minha vontade individual. É algo social, é algo que foi estabelecido na sociedade. Então, eu pensar individualmente na sociedade não muda nada, é exterior à minha vontade. Então, a alternativa correta é a C, tá, pessoal? C. As outras aqui eu nem vou comentar, pessoal, porque ser um conteúdo tão ligado à estrutura do Durkheim, que isso aqui são tentativas de tirar você, né, de acertar a questão. Então, interioridade, naturalidade, então eles inventam termos aqui para confundir a cabeça da gente, nem vou comentar, né? Então, alternativa C. 2. Consuplan 2019. Nunca ouvi falar desse pessoal aqui, mas vamos lá. Mãe, quero fazer uma mecha verde no cabelo. Para quê? É para expressar minha individualidade. E tá todo mundo fazendo. Individualidade tá todo mundo fazendo, né? Engraçado. Uma das importantes contribuições de Emile Durkheim foi, na sua teoria sobre o fato social, buscando uma relação entre diálogo, apresentado na tirinha, e o conceito do fato social. É correto afirmar que o diálogo apresentado na tirinha, vamos para A aqui, ó, se relaciona com o fato social porque, apesar da filha querer expressar sua individualidade, ela acaba agindo como todo mundo e, segundo a definição de Durkheim, vamos ver qual é a definição, fato social seria toda maneira de agir, pensar e sentir exterior ao indivíduo dotada de um poder de coerção. Pessoal, essa alternativa está correta. A A está correta, né? Vamos ver a 2 aqui, ó. Não se relaciona com o fato social, então essa já está errada porque está falando que não se relaciona, e se relaciona, né? Então está errado já no início aqui, ó. Então, se relaciona com o fato social porque, apesar da filha querer expressar sua individualidade, ela acaba agindo como todo mundo. Segundo a definição de Durkheim, o fato social seria a somatória dos indivíduos. Não, não é, pessoal. Não é meramente
a somatória dos indivíduos, né? A consciência coletiva não é a somatória dos indivíduos, né? Ele deixa claro isso, né? Porque a somatória dos indivíduos, ela não daria a essência do que é a consciência coletiva. E, na verdade, é uma impressão geral, generalizada do que a sociedade é, não meramente uma soma de elementos matematicamente corretos, ou matematicamente calculáveis. Não, não é. Tá? D. Se relaciona com o fato social porque a filha pretende agir a partir de sua individualidade. E segundo a definição de Durkheim, fato social seria de maneira de fazer ou de pensar reconhecível pelas particularidades. Não, não é pelas particularidades. Né? Aqui a gente vê pela generalidade. Quando a gente fala fato social, não é particularidade, é generalidade. Né? Da mesma forma que não é a soma dos indivíduos, ou seja, cada indivíduo pensando, não, é o pensamento da coletividade como um todo, né? Aqui, essas particularidades também é que torna errada essa questão, né? Então, a alternativa correta é a A, tá, pessoal? A alternativa correta. 3. Em Roraima, a morte violenta de jovens entre 15 e 29 anos teve um aumento de 83,3% no período apontado na pesquisa. Muito alto, né? Aumento muito grande. Ao todo, 42 pessoas dessa faixa etária foram mortas em 2005 no estado, enquanto que em 2015 subiu para 77. Já a taxa de homicídios para a faixa etária entre 15 e 29 por 100 mil habitantes passou de 35 em 2005 para 51 em 2005, um aumento de 46% no período. Pessoal, quando há um aumento muito grande assim na criminalidade, isso para o Durkheim é uma doença da sociedade. Né? Então, quando há um crescimento gradual, aí entra na normalidade, porque a população cresce, então é normal que o número de crime também cresça proporcional ao crescimento da população, né? E se mantendo os outros fatores que existem para a criminalidade. Agora, quando dá um surto muito grande assim, que aumenta muito, é algo que não é normal, é patológico. Então, se é patológico, é para o Durkheim uma anomia social. Anomia. O que é uma anomia social? Anomia, pessoal, é quando as regras e normas que são coercitivas sobre o indivíduo, ou seja, que põe força aos indivíduos a agir dentro daquela regra e norma, elas já não conseguem mais. Quando as regras e normas da sociedade não conseguem impor ao indivíduo um padrão moral de comportamento para ele seguir aquelas normas e regras que são ditas como corretas na sociedade, o Durkheim fala, isso é uma anomia. Anomia no sentido de não ter nome, não ter referência. E o que é essa referência? A lei. Se eu não tenho uma referência legal, se eu não tenho algo que me impõe para me agir daquela forma, se eu estou em anomia, sem referência, acontecem esses crimes nesse sentido. Né? Anomia, pessoal, é um termo, né? O A ali é um prefixo de negação, negar o nome, não ter nome, né? Não tem referência. Né? Se eu não tenho leis, as coisas acontecem da forma patológica aí que está acontecendo. Então, D é a alternativa correta, tá, pessoal? 4. FCC 2015. Consiste em maneiras de agir, de pensar, de sentir exteriores ao indivíduo e que são dotadas de poder de coerção, em virtude do qual se impõem a ele, além de ser geral na extensão da sociedade. Pessoal, esse é o conceito de fato social, né? Então, alternativa C, conceito de fato social, está aqui. O dia que perguntarem para você, o que é fato social? Pode pegar isso aqui, ó. Tá perfeita essa definição aqui, ó. Ainda foi retirada do livro As Regras do Método Sociológico, do Durkheim, né? Então, fonte mais confiável que essa, não tem, né? Então, vamos para a semana 3. E a semana 3 fala sobre o suicídio, fala sobre a questão do Setembro Amarelo, né? É isso, né? Deixa eu ver se é essa aqui. É isso mesmo. Então, pessoal, está perguntando aqui, qual a relação que você consegue perceber entre a teoria de Durkheim sobre o suicídio e o suicídio na sociedade atual? Então, pessoal, o Durkheim ele estabelece ali, né, 3 formas de suicídio distintas, que é os suicídios vão estar relacionados a questões individuais, questões sociais, né, que ele vai distribuir aí em 3
conceitos diferentes de suicídio, né? Esses conceitos de suicídio, quando você observa eles na realidade atual, você consegue extrair muito da teoria do Durkheim. Então, pessoal, o que tem de contribuição do Durkheim com relação à questão do suicídio, né? Tem lá o egoísta, o anômico, o altruísta, né? Ele vai caracterizar cada um deles, e a gente nota o seguinte: nós vivemos hoje numa sociedade ultra individualista, né? Onde as pessoas se preocupam muito com consigo mesmo, né? Não é à toa, porque a sociedade nos empurra para isso, né? Você ter que cuidar das suas coisas e você está tão atarefado cuidando das suas coisas que você acaba não encontrando tempo para cuidar de outras coisas. A sociedade nos exige muito, então a gente acaba nos tornando individualista pela forma com que a sociedade nos exige, né? Então, o que tem acontecido? Lá, quando ele estabelece o padrão do chamado suicídio egoísta, né, que é a pessoa preocupada com o ego, ele se encaixa muito nos suicídios que a gente tem visto hoje. Então, o indivíduo, ele está doente, o ego dele está doente, né? O que é o ego? É o que ele se enxerga como indivíduo na sociedade, né? Como que ele se vê na sociedade. E o suicídio está muito relacionado ao desligamento do indivíduo da sociedade. Então, quando o indivíduo ele sente que ele não tem importância no meio, né, que ele é inútil, que as pessoas não ligam para ele, que ele se desliga da sociedade, né? Então começa com um processo de isolamento social. A pessoa começa a se isolar, não começa a conversar com as pessoas, porque ela sente que ela é inútil, que ela não faz parte daquele ciclo, que ela não tem importância para eles, que as pessoas não gostam dela, né? Então esse tipo de suicídio ligado a uma individualidade, à doença do ego, a gente vê muito presente na atualidade, né? Hoje, né? Os padrões de beleza, os padrões de comportamento que a sociedade impõe sobre o indivíduo, acaba exigindo tanto dele que ele se fecha com medo de não conseguir atender essas expectativas. E aí ele se sente fraco frente a uma sociedade cheia de exigências. E aí esse desligamento se faz justamente porque ele se sente incapaz de atender essa demanda da sociedade, né? De ele suprir todas essas necessidades da sociedade. Seja ter um bom relacionamento, ser um bom amigo, ter um corpo bom, essas exigências, né? Ser bonito nisso, ser inteligente, saber falar. Então, uma pessoa tem que adquirir diversas coisas e consumir, porque tem que consumir, porque se você não consome, você não é bem visto na sociedade de consumo que a gente vive, né? Se você veste coisas boas, você massa, se você não usa aparelhos eletrônicos, você está desatualizado. Então, o consumo, né, também está muito ligado a esse padrão de comportamento, né? Então, essas exigências fazem com que o indivíduo adote um comportamento meio que de reserva. E esse desligamento, esse isolamento, ele acaba repercutindo em outras questões de ordem psicológica e emocional, né? Então, a falta de relacionamento, a falta de contato com outros indivíduos, né, de ver que também são falhos, que também erram e que pessoas também têm dificuldades muito maiores que a dele, essa falta de observar, ou seja, de sair do ego um pouco, né? Que a pessoa se enche de ego demais, né? Ela só olha para ela, ela acha que tudo se resume ali nela, que ela está problemática, ou seja, ela se fecha nela, né? Tanto que é importante muito você observar esses inícios, né, das pessoas que começam aos poucos se distanciar dos relacionamentos, de forma geral, não só amoroso, mas relacionamento entre amigos, nas salas de aula, até mesmo hoje no WhatsApp, Facebook, as pessoas começam a se isolar. Então, as pessoas pedem para observar isso, quem se isola, quem começa a se desligar, porque isso já é o início para desencadear uma depressão e, posteriormente, o indivíduo suicidar, né? Então, na verdade, o indivíduo que chega a suicidar, ele já está no limite, né? No limite mesmo da depressão, ele já não vê outra maneira de pôr fim à angústia dele, à dor que ele sente, né? A única maneira que ele enxerga é pôr fim à vida, porque ele pensando que pôr fim à vida, ele acaba com aquela dor que ele sente de se sentir inútil, de não fazer parte daquilo. E outra, pessoal, o problema, à medida em que você vai pensando nele, repetidas vezes, ele vai ficando maior. Então você vai somando no problema. Então, no início, que era só se sentir um indivíduo inútil, depois ele começa a se sentir uma pessoa que não merece estar viva, que tem que morrer, porque só atrapalha, né? Então, assim, lógico que tem N razões para o suicídio, né? Mas a gente está
tendo que falar aqui sobre a importância do Durkheim sobre o suicídio, e o suicídio egoísta dele, ele se enquadra muito nos suicídios gerais que a gente tem visto na sociedade atual, né, pessoal? Então, espero ter contribuído aí para vocês façam uma pesquisa simples aí sobre suicídio egoísta, né, ou sobre os suicídios, né, mas você vai ver que o egoísta, ele se enquadra mais nos suicídios atuais que a gente vê na atualidade. Aqui, pessoal, tem um texto falando sobre as campanhas do Setembro Amarelo, né, que salva vidas, que é preciso a gente agir, não basta só ficar falando, tal, né, e aí que fala, após essa leitura do texto, a visualização da logo da campanha, escreva um texto no 1020 listas, vão fazer uma redação comentando qual o seu pensamento sobre a campanha Setembro Amarelo, bem como o conteúdo da logo em relação à abordagem à área de saúde. Então, vocês vão desenvolver um texto sobre o que vocês pensam sobre essa campanha, né, pessoal? E o que eu vejo muito e é importante falar é o seguinte: Setembro Amarelo é só para chamar atenção, né? O setembro, ele não tem que se resumir ao setembro. O Setembro Amarelo, ele não tem que se resumir só ao mês de setembro, né? Ele tem que abranger todos os meses. Isso faz parte hoje de um problema da sociedade, né? Todos nós somos responsáveis por isso. Ah, mas eu não tenho ninguém, amigo nenhum, tem depressão, tá? Não, tudo bem. Mas se você observa, né, e pode fazer algo, faça algo, né? Então, a gente ter que arregaçar as mangas e agir, e não ficar só nessa coisa de, vou postar sobre o Setembro Amarelo, ajudei sobre o Setembro Amarelo. Ajudou nada, né? A postagem, ela serve para lembrar as pessoas, né? Mas agir em prol de evitar o isolamento social, a tristeza profunda, né? Levantar a bola da pessoa. Pessoal, às vezes, um elogio simples, né? Eu sei que hoje está complicado elogiar, as pessoas hoje estão com o ego muito inflado, mas normalmente as pessoas que precisam de um elogio, ela não está com o ego inflado, ela está precisando, às vezes, de uma dose de carinho ali, né? Você elogiar uma pessoa, você é tão bonita assim, não, mas você fala bem, nossa, eu gostava quando você fazia isso, nossa, esse sapato ficou bem em você, ou essa blusa, gostei, cara, vou arrumar uma dessa. Ou seja, uma palavra positiva, ou você escutar a pessoa, né? Tudo isso pode contribuir aí, né? Eu não sei se eu estou entrando já na resposta da segunda, né? Mas a gente vai olhar já a 2 aqui. Mas primeiro aqui você tem que fazer um texto relacionado ao que você pensa. Então procurem textos de forma geral sobre o que fala sobre o Setembro Amarelo, quais as ações nós devemos fazer, baseado em em que histórico e quais dados surgiu esse Setembro Amarelo. A gente sabe que há, então, uma preocupação muito grande, porque aumentou o número de pessoas, né, que cometem suicídio, principalmente numa faixa etária, crianças hoje cometendo suicídio, né, jovens cometendo suicídio, né, porque isso não era um perfil, né, tanto que teve as noções do suicídio têm que ser reelaboradas justamente porque esse novo perfil de pessoas hoje que tem suicidado, né. Então, vocês vão pesquisar e escrever um texto nesse sentido aí, né? E esse texto eu não posso escrever para vocês, que a produção é de vocês mesmo, né? Então, eu só orientei vocês aqui nesse sentido do que é esse Setembro Amarelo e me posicionei com relação a uma das críticas, né? Que é não só falar, mas agir também, né? 3. Frente à imagem abaixo da campanha Setembro Amarelo 2020, responda: quais ações você acredita serem importantes para a redução das taxas de suicídio? Então, pessoal, é aquilo que eu falei. Parece simples, mas ajuda muito. Um elogio, né? Se você às vezes está em um isolamento social, mas você perceber às vezes que uma colega sua tem se distanciado, você chamar ela, né? Ver o que ela gosta de fazer, chamar ela para passear, andar. Pessoal, atividade física, para mim, é uma das maiores armas de combate ao suicídio. Porque o próprio corpo, ele te libera endorfina, que é uma sensação de prazer. Te dá uma dose diária, se você fizer exercício físico, de positividade, né? Você se sentir capaz, né? Comece com uma caminhada que seja. Nossa, eu estou muito gordo, não consigo fazer exercício físico. Não se importe, né? Tinha umas colegas minhas, que na época de estudante minha em Uberlândia, essas colegas minhas faziam educação física. Eu sempre fui muito apaixonado com exercício físico, né? Em 21 anos de jiu-jitsu, né? Tem aí muitos anos de musculação, 25 anos, quantos anos que eu tenho já de
24 anos de musculação, né? Eu sempre fui ligado, já competi em natação, dos meus 8 aos 14 anos de idade, eu competia nadando, né? Já fui em Uberlândia, Araxá, Patos, esses lugares que a gente ia pela ABB, né? Nadava pela ABB. Eu sempre ficava em segundo, porque tinha um colega meu que era melhor que eu, o Roberto. Né? Mas não tem problema não. Segundo ou terceiro, porque tinha outros lá também muito bons, né? Mas então, pessoal, a atividade física, além de trazer essa sensação de prazer dela em si, você se relaciona com outras pessoas, você conversa com as pessoas, né? É uma competição saudável, porque você perde, você não perde nada, você ganha amigos, né? O perder, ele só te estimula você a tentar de novo, né? Você não se sente fracassado, porque você tentou, você correu, você viu que você deu o seu máximo, né? E tudo fica na questão ali, né, do prazer de se relacionar com as pessoas, né? Então eu acho que a atividade física, né, ela é muito importante. Mas das mínimas questões, chamar a pessoa, atender a pessoa, conversar com a pessoa, observar muito bem, né? Ou seja, dar atenção à pessoa, escutar ela, né, é muito importante, né? Então acho que é uma das coisas que a gente tem que associar aí muito isso, a gente prestar atenção nas pessoas que estão próximas a gente, né? Pessoal, agora a última semana, né, vamos finalizar aqui e aqui fala sobre conteúdos dos clássicos, né? Então tá lá a Consulplan de novo, que eu nunca ouvi falar, tá aí de novo. O conceito de classes sociais não é definido imediatamente de forma ahistórica, ou seja, fora da história, depois encaixado na realidade. Na verdade, ele parte da realidade, do processo histórico, do engendramento das classes, do seu desenvolvimento, tendências para a superação das relações sociais reais concretas do processo da história da humanidade. Dessa forma, o conceito de classes sociais deve ser entendido como expressão de uma determinada realidade, que é histórica e uma totalidade. Então, ele está falando que muito que a gente tem que pegar na história para entender os conceitos. Principalmente que está falando sobre classes sociais, né? Então, o Viana aqui, né? Ele está falando sobre classes sociais que para entender ela tem que estar dentro de um contexto, né? Para Weber, a vida em sociedade é caracterizada por situações assimétricas, né? Sem uma certa regularidade, né? Assimétrico é fora de uma simetria perfeita, né? Então não é perfeito. Que estabelecem certos conflitos sociais. Já em Marx, as classes sociais, referências centrais em sua obra. Então, o que o Marx pensa das classes sociais? Vamos ver. Estabelecem relações de exploração e dominação que vão além da leitura puramente econômica. Essa está correta, pessoal. A aqui está correta. Essa A está correta. Né? Então, a A é a que vocês vão marcar. Vamos ver as outras. Inexoravelmente destinadas, todas elas, a produzirem. Não exatamente a produzirem, né, pessoal? Porque o Marx vai fazer uma crítica à burguesia, vai falar que quem produz, na verdade, é a classe trabalhadora ou o proletariado, e não as classes sociais como um todo, né? C. Destinam-se, através das revoluções, a estabelecerem um modo de produção sem divisões de classe, ou seja, o comunismo. Pessoal, quando ele fala sobre classes sociais, o que mais pega é a questão que ele fala sobre exploração, né? E aí que depois é que vai vir a questão da revolução, né? Então, aqui é correto o que ele está falando, mas não é o que responde ao que está perguntando, né? D. Caracterizam a sociedade pós-moderna, formando um aglomerado de pessoas com objetivos comuns, mas sem ideologias semelhantes. Não, tem uma ideologia, né, que rege as pessoas dentro daquilo. E ele não fala muito sobre pós-modernidade, esse termo aqui nem é dele, tá, pessoal? 2. Max Weber assevera que as estruturas sociais expressam a visão individual. Não. Max Weber ele vai falar que a sociedade ela é construída pela ação dos indivíduos na sociedade, né? Então, essa alternativa aqui me parece correta, né? Porque os indivíduos agem e ele forma a sociedade. Através, então, da ação social, o indivíduo imprime a sua vontade ali, né? Então, o Max Weber, ele é um pensador que parte do indivíduo, né? Da racionalidade individual. Então,
essa visão aqui, ó, as estruturas sociais expressam a visão individual, parece estar correta, né? Vamos seguir logo adiante aqui para a gente ver se tem uma outra alternativa mais completa, com uma resposta muito concisa, muito objetiva, né? B, basta analisar uma sociedade para entender as demais. Não. Né? O Weber vai falar que não dá para olhar uma sociedade como um todo, nem dá para comparar uma com a outra. C, as estruturas da sociedade são interpretadas a partir de concepções coletivas. Não. Quem parte de concepções coletivas não é o próprio Durkheim. É possível interpretar a sociedade levando-se em consideração as ideias coletivas e individuais. Quando ele fala coletivas e individuais, a gente vai perceber que essa D aqui é mais completa, pessoal. Por quê? Porque ele fala sobre ação individual e a ação mais a ação torna-se uma relação. E as relações sociais são ações coletivas, né? Então, de fato, é possível interpretar a sociedade levando em consideração as ideias coletivas e individuais. Então, a alternativa D é a correta, é a que melhor expressa a visão do Weber, né? Aqui ele só fala sobre individualidade, né? Que ele fala que o indivíduo age individualmente, põe sentido, né, nas coisas, mas ele também fala sobre as relações sociais. Ele não só se resume à ação individual, ele fala sobre as relações. E quando eu falo sobre relações, eu falo de ações coletivas, né? Então, essa alternativa aqui, para mim, ela é a mais completa, porque além de abranger essa expressão, ela complementa com a questão de ideias coletivas, né? Não é só coletiva, mas também não é só individual, né? O Weber, ele trata das relações como também das ações. Então, essa está correta. É a D, tá, pessoal? 3. Faça uma breve análise do conceito de classe social de Karl Marx através de elementos da sociedade atual. Bom, pessoal, vamos pensar o seguinte aqui. O Karl Marx, ele fala de classe social na sociedade capitalista, porque o Marx ele vai falar da sociedade capitalista, ele faz uma crítica à sociedade capitalista. Ele não se propõe a criar algo novo, ele se propõe a falar o que acontece na sociedade. Então, a forma com que ele viu a sociedade capitalista do seu tempo, de 1890, por aí, ele viu o seguinte: bom, foi uma sociedade que foi criada a partir dos conceitos da Revolução Francesa, né? E a Revolução Francesa ela pregava pela liberdade, igualdade e a fraternidade. Esses conceitos que iam criar a nova sociedade, né? E aí ele, observando a sociedade, ele viu que essa liberdade, de fato, não existia. E que nem a igualdade também existia. Porque ele olhava que essa sociedade se desenvolveu através de duas classes distintas. E quais são essas classes distintas? A classe proprietária dos meios de produção, ou seja, os donos das fábricas e dos meios de se produzir, né? Então, quando Marx fala sobre a propriedade dos meios de produção, ele não está falando da casa do indivíduo, ele está falando da fábrica, né? Daquele que detém a forma de produzir as coisas, né? Quem é que manda produzir as coisas? Como vai produzir? A quantidade de se produzir. Né? Então, os mandatários da produção, para ele, são chamados de burguesia. Essa é a parte dominante da sociedade. E a parte dominada da sociedade, ou seja, aquela que só vende a força de trabalho, que trabalha para isso, ou seja, que realiza a vontade daqueles que são donos dos meios de produção, que para ele é a maioria da sociedade, estes são os proletariados. E os proletariados, eles apenas trabalham em função desses que são donos dos meios de produção, né? Então, se eu fosse analisar aqui, na realidade atual, eu ia falar o seguinte: ué, mas tem gente que tem, vamos supor, um mercado e ao mesmo tempo é empregado. Ele trabalha, ele tem o seu próprio supermercado, mas ele é funcionário público. Esse cara se enquadra como burguês, porque ele é dono do supermercado, ou ele se enquadra como proletariado, porque ali ele é só empregado? Pessoal, na concepção de Marx, ele fala o seguinte: o cara que tem um mercado, não é ele que dita a produção, né? Ele só repassa. Então, o dono do supermercado, na verdade, é o proletariado, né? Aquele que dita a produção, ou seja, todos aqueles produtos que estão ali dentro, não é ele que criou, não é ele que desenvolveu aqueles produtos, né? Então, ele só repassa isso.
Então ele vai falar, não, o cara que tem um mercado pequeno principalmente, ele não influencia em nada na demanda de produção, né? Quem que vai influenciar nessa demanda de produção é o grande capital, aquele que escolhe, inclusive, se a gente vai deixar de produzir gasolina à base de petróleo ou se amanhã a gente vai produzir combustível à base de outra coisa. Dá para entender agora quem está por trás de tudo. Então vamos supor se amanhã a Elma Chips resolve produzir os seus produtos não mais à base de milho, mas à base toda ela de soja. Percebe que a partir disso os produtores de soja vão ganhar com isso e os produtores de milho vão perder com isso? Dá para perceber onde é que está o controle da produção? O cara que está vendendo lá no mercado a Elma Chips, que diferença para ele que vai fazer isso? Nenhuma. Ele vai continuar repassando o valor. Agora o produto vem, agora feito de soja. Mas foi ele que mudou a produção? Foi ele que criou uma nova forma de produção? Não, né? Então, de acordo com Marx, aqueles que comandam a produção são os que mandam na sociedade. E essa é uma classe dominante, né? E a classe dominada é aquela que só está o quê? Produzindo, trabalhando. Então, o proletariado entra ali. O médico é um proletariado, o dentista é um proletariado, o advogado, o professor, o carpinteiro, o pedreiro, o gari. Todos esses é uma única classe, trabalhador, né? E para ele, o trabalhador é o que gera o valor, porque ele que transforma a natureza em produto, né? Agora, quem que criou essa ideia de que as coisas vão ser produtos vendidos no mercado são os dominantes dos meios de produção. Foi eles que criaram essa forma, né, de produção típica, né, capitalista, em que tudo que eu transformo na sociedade passa a ser uma mercadoria vendida no mercado. Antes disso, existia mercado? Existia, baseado em trocas, né? Mas essa generalização de se produzir algo para o mercado, né? Ou seja, eu produzo algo que eu nem sei quem vai comprar aquilo. Eu nem sei se vão comprar, né? Eu jogo no mercado. E aí, quem que passa a produzir essas coisas é o próprio trabalhador, né? Então, para o Marx, a divisão de classe social é entre aqueles detentores dos meios de produção, a classe dominante, né, que vão definir o que produzir, como produzir, quais as máquinas a produzir, até em que tempo vai consumir, né? E o proletariado é aquele que trabalha na construção desses produtos, na circulação, no consumo, na compra, ou seja, aquele que vende a sua força de trabalho em troca de um salário apenas, né? Então, essa é a distinção, ou seja, a maior parte dos lucros ficam para aqueles que dominam o dono da propriedade dos meios de produção. Né? Isso é fácil entender, por exemplo, um dono de um mercado. Quem que você acha que ganha mais dinheiro? O dono do mercado ali ou o dono da Elma Chips? Vocês nem perguntar, o dono da Que Bom, né? Essas grandes empresas que estão por trás ali desse supermercado. Né? Eles é que ficam a maior parte do tempo. O trabalhador ali, o dono do supermercado, normalmente, ou da empresa pequena ali, ele só reproduz a vontade do grande produtor, daquele que comanda a produção de verdade. Né? Os produtos que eles vão comprar já estão dentro dessa ordem, dessa lógica de pensamento. Aí, né? Então, a divisão de classe é dos detentores dos meios de produção, que é a burguesia, e dos vendedores das forças de trabalho, que é o proletariado. Então, a classe social, para eles, são duas classes distintas que entram em choque, né? Ou seja, a luta de classe para o desenvolvimento da sociedade. Então, para Marx, a luta de classe, das classes sociais, é que vão desenvolver a sociedade. Beleza, pessoal? Vamos ver se tem mais uma questão aqui. Não? Acabou, né, pessoal? Acabamos aqui essa correção. Espero que vocês tenham gostado, né? E eu volto para uma próxima aí para corrigir o PET 7 de vocês e depois, por último, o PET final, né? Então, pessoal, até a próxima. Espero ter ajudado vocês aí na compreensão da matéria, né? Até mais. Estudem, tá, pessoal? E mantenham atividade física, sempre, isso aí faz bem. Triângulo, ó, pessoal, triângulo perfeito, ó. Mente, corpo e alma. Rega esses três aí, ó. Dá certo. Beleza, pessoal? Até mais.
Tchau, tchau.